Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 1 do primeiro ao terceiro ano da nossa rede municipal de ensino. A nossa aula agora é de língua portuguesa com a professora Maria Tereza. Tudo bem, Pró? Tudo jóia, Carol. Pró, qual é o assunto da nossa aula de hoje? Hoje é revisão. Vamos interpretar textos. Alunos, se preparem porque temos historinhas para prestar atenção aqui nessa aula. Boa aula! Pois bem, as histórias elas fazem parte da nossa memória afetiva. Exatamente. Os nossos pais, os nossos avós contam histórias pra gente desde quando a gente é bebê, não é verdade? E esse repertório que a gente vai formando, a gente vai trazendo na memória e carregando como se fosse uma mala, né? Aquela bagagem gostosa que são as histórias que compõem a nossa vida. Então hoje a gente vai fazer uma revisão de textos. Mas vai ser qualquer texto? Olha só aqui na sua tela. Hoje a gente vai trabalhar com fábulas. Isso mesmo. Nós, professores, gostamos muito deste gênero textual porque é uma história mais curta, mais breve, envolvem poucos personagens, tá certo? E esses personagens, eles ensinam características humanas. Isso mesmo. E ao final, a gente vai ter uma formação desse leitor. A gente quer que vocês se coloquem no lugar desses personagens. É um exercício diferente, não é verdade? Ela vai nos trazer um ensinamento ao final da história. Exatamente. Vamos lá? Pois bem, os maiores contadores e escritores de histórias das fábulas foram Esopo, La Fontaine e Fedro. Isso mesmo. Não temos nenhum registro de imagem de Fedro. Exatamente, na verdade, aqui são caricaturas, pinturas que se faziam desses pensadores, desses escritores antigos. Não existia ainda esse recurso, fotográfico, tá certo? E Esopo tem uma bagagem muito grande de fábulas. La Fontaine foi escrevendo as fábulas dele e reescrevendo algumas fábulas de Esopo. O que acontece é que muitas fábulas a gente vai ouvir em diversas versões. A mesma fábula que Esopo contou há milhões, milênios atrás, não vai ser a mesma que nós vamos ouvir nos dias atuais. Então, o que a gente vai chamar de versões, tá certo? Porque a parte oral, essa parte de contos orais, vai se passando de geração em geração. A sua avó conta para sua mãe, a sua mãe conta para você e você um dia vai contar para o seu filho ou a sua filha, certo? Então essa tradição oral, ela modifica um pouco as histórias. Elas vão carregando um pouco de nós, tá bom? Então aqui hoje eu vou trazer para vocês. Já viram? Quem tá aqui? Onde? Aqui? São os nossos personagens. Exatamente. Os nossos personagens da nossa fábula de hoje. A Carol contou para vocês, não foi? A Carol contou o nosso segredo. Vai ter história hoje. E como disse, senta que lá vem história. Senta aí no sofá da casa, senta aí na cadeira, senta na cama e vem assistir. O Mosquito e o Touro. Vem ver esse livro. E na verdade eu disse, né, que não tinha livro. Todas as fábulas eram escritas e transmitidas oralmente. Imagina aqui que nesse livro eu tenho esses dois personagens. O que será que eles vão aprontar? E pelo título eu já identifico um mosquito e um touro. O que será que vai acontecer com eles nessa fábula? Lembrando que a fábula é uma narrativa bem curta, então presta bem atenção, tá? Certo dia, o touro estava a pastar em um campo bastante verde e nada preocupado com o que estava acontecendo à sua volta. E à sua volta tinha um mosquito a zumbir. Zum, zum, zum. E muito tempo o mosquito ficou a zumbir em volta do touro. E o touro
não estava nem percebendo a movimentação do mosquito. Quando o mosquito se cansou um pouco de zumbir por aí, por aqueles campos verdejantes, o mosquito cansado foi pousar em cima do chifre do touro. O touro continuou como estava e nem tinha percebido, na verdade, a presença do mosquito ali no seu chifre. E passou um certo tempo, quando o mosquito então perguntou ao touro: Senhor touro, com licença, desculpe lhe incomodar. O senhor está incomodado com a minha presença, pois eu estou aqui no seu chifre há algum tempo, devo estar pesando um pouco. O touro, despretensiosamente, respondeu, ainda mastigando um pouco daquele capim, e disse: Ora, nem tinha notado que você aí estava. A mim não faz diferença se você fica ou se você vai. E então o mosquito viu que o touro não tinha se incomodado com a sua presença e voou, foi-se embora. E o touro continuou a pastar. E aí está. Viram que eu disse? Que é uma história bem curta, bem breve, com poucos personagens? Exatamente. Gostaram da história de hoje? Essa história a gente vai fazer agora uma interpretação. O que vocês acharam da pergunta do mosquito? Eu achei ele bastante educado, viu? Com licença, o senhor touro, desculpe incomodar. Ah, mas eu achei a postura do touro um pouco, assim, um pouco prepotente, meio arrogante, tirando muita onda, né? Mas vamos ver se é isso mesmo que Esopo, sim, foi Esopo quem escreveu essa fábula. Se foi exatamente isso que eu quis dizer, que eu interpretei, que o mosquito foi muito educado e que o touro foi um pouco arrogante? Vamos lá? Pois bem, mas antes disso, vamos reorganizar os fatos na sequência, na ordem em que eles aparecem na história? Pois bem, eu tenho aqui 3 partes da história. A primeira parte, vamos fazer a leitura? Vem comigo. O touro, forte e imponente, respondeu: Não sentir a sua presença e também não vou sentir a sua ausência. Segunda parte, moral. Existem pessoas às quais reagimos com total indiferença, mesmo quando elas acham que nos atrapalham. E a última parte, certo dia, um mosquito passou muito tempo pousado no chifre de um touro e, na hora de voar, perguntou ao touro se desejava que ele partisse, para não incomodar mais. Viram que está um pouco bagunçado esse texto? Você me ajuda a organizar? Mas perceberam também que a história que eu contei oralmente para você está um pouco diferente do que está escrito? Exatamente. O que foi que a Pro disse no início da aula? Que existem diversas versões dessa mesma fábula na internet, porque é onde nós vamos encontrar, e nos livros também, vamos encontrar algumas dessas fábulas com diversas versões, tá bom? Depende do ponto de vista do autor, ok? Vamos lá. Eu já disse isso, não foi? Qual dessas 3 partes devem iniciar, devem começar uma história? A primeira parte, quando temos uma fala de um dos personagens, ou a segunda parte, onde eu tenho uma moral, ou essa terceira parte, que começa: certo dia, um mosquito
Passou muito tempo. Ah, não é possível. Vocês já identificaram? É verdade, não. Mas era uma vez, faz parte lá dos contos de fadas. As fábulas, elas não começam com era uma vez. Elas começam geralmente com um dia, certo dia, certa vez, certo? Significa que o tempo nas fábulas é um tempo que a gente não sabe precisar. A gente não tem como definir quando esse tempo aconteceu. Certo dia. As fábulas geralmente começam dessa forma. E era uma vez, já não faz mais parte, ok? Era uma vez, faz parte do gênero de contos maravilhosos ou contos de fadas. Tudo bem? Então, a gente já sabe que a primeira parte vai começar com certo dia. Muito bem. E agora, qual será a segunda parte que vai completar o início da nossa história? Vamos ler mais a segunda frase dessa primeira parte? Na hora de voar, perguntou ao touro se desejava que ele partisse, para não incomodar mais. Quem pergunta está esperando para ouvir uma resposta. Muito bem. E quem foi que respondeu ao mosquito? O touro. O touro respondeu. Então, nós já temos aqui a nossa segunda parte da história. A fábula agora já tem um complemento. O touro respondeu: não senti a sua presença, também não vou sentir a sua ausência. Não falta mais nada, né? Ah, não falta? Falta sim a terceira parte. E é a que traz um ensinamento para a gente, uma lição, que é a moral. E agora, fecha os olhos e abre agora. Exatamente, o nosso texto vai estar organizado. Isso! O nosso texto agora está bem organizado. Vamos reler? Certo dia, um mosquito passou muito tempo pousado no chifre de um touro e, na hora de voar, perguntou ao touro se ele desejava que ele partisse para não incomodar mais. O touro, forte e imponente, respondeu: não senti a sua presença e também não vou sentir a sua ausência. Moral: existem pessoas às quais reagimos com total indiferença, mesmo que elas acham, que elas nos atrapalham. Então, a moral, percebam que ela veio ao final da história, da fábula. Ela, às vezes, pode estar implícita no texto, mas muitas vezes ela vem como um ditado. Quem avisa amigo é, certo? É um ditado e pode ser trazido ao final da fábula. Combinado? Pois bem, nós temos agora a nossa parte de interpretação do texto. Depois que a gente já ouviu a fábula, a gente já reorganizou os fatos da fábula, vamos interpretar o texto com base nas características dessa fábula. A gente já sabe que essa fábula é um texto curto, que traz os personagens com características humanas e que, ao final, ela traz uma lição de moral para a gente. E olha só o que eu tenho sobre os personagens. Eles têm grande complexidade. Por que eles são tão complexos, Pro? Porque eles vão representar um conjunto de virtudes, de características e de sentimentos humanos que são nossos. Então, lembra que a Pro fez assim, que foi a minha impressão? Eu disse: puxa, achei que o mosquito foi bastante educado. E mosquito, por acaso, é educado? Não, somos nós humanos que somos educados. Lembram quando eu falei que a postura do touro foi prepotente, foi arrogante? Touro é prepotente e arrogante? Não. Forte e imponente, como o autor falou, foi o touro? Não. Essa é uma característica, é um sentimento humano, é nosso.
E esses animais, né, o touro e o mosquito, trouxeram para nos representar na fábula, ok? Então, primeira pergunta, muito difícil. Quais são os personagens da história? Teve macaco, gente? Macaco? Não. Descarta a resposta da letra A. Letra B. O mosquito e vaca? Foi vaca? Era bovino. Mas não foi vaca, foi um macho. Foi o touro. Exatamente. Foi o mosquito e o touro. Lembram? Será que a nossa resposta está correta? Vamos ver? Palmas para vocês, acertaram! E agora? Onde foi? Me conta. Onde foi que esse mosquito pousou? O mosquito estava a zumbi, perto do touro e o touro a pastar. E o mosquito pousou onde? No focinho? No rabo? Ou no chifre? No tronco? Não, vamos lá. Vamos reconhecer essas partes. Focinho seria na face dele, no nariz. Chifre, todo mundo conhece. E no tronco seria no corpo do touro. Ele pousou onde? No chifre do touro. Muito bem. Pertinho ali do ouvido, né? Para poder falar e zumbi, não foi? Pois bem, o que foi que eu disse? Que o mosquito estava a falar no ouvido do touro. Exatamente. Mosquito e touro falam? Não. Mosquito nem touro falam. Porém, por ser um gênero narrativo, esses personagens, eles vão dialogar, eles vão conversar entre si. Vão fazer uma interação na fábula. E quer ver um recurso gráfico, né, que são sinais de pontuação, sinais gráficos que nós temos, aspas. Nós vamos encontrar também nos textos de fábula travessão e também vamos encontrar 2 pontos. São recursos que nós utilizamos, 2 pontos, são recursos que nós utilizamos para destacar as falas dos personagens. Vamos ver quem falou o quê? E depois de conhecer a fábula, o que foi que o mosquito, olha o mosquito aqui, disse ao touro quando pousou no chifre dele? Letra A. Se desejava que ele partisse. Foi isso que o mosquito disse? Letra B. Se desejava que ele continuasse lá. Foi isso? A gente vai ter que voltar lá no texto. Letra C. Se desejava que eles ficassem amigos. Era a intenção do mosquito ficar amigo do touro? Eu não estou gostando de nenhuma das 3 opções, mas eu tenho uma ideia. Vou trazer para vocês de novo o texto e nós vamos buscar essa informação que está lá, explícita aqui no texto. Está bem aqui grifado. O touro forte e imponente respondeu: não senti a sua presença e também não vou sentir a sua ausência. Essa foi uma fala do touro. Está, marcada pelas aspas. Para o touro responder dessa forma, o que foi que o mosquito disse a ele? Olha só, na hora de voar, perguntou ao touro se desejava que ele partisse. Mas a fala do mosquito não está marcada nem por aspas, nem por travessão, nem por 2 pontos. Mas está dito, na hora de voar. Quem é que vai voar, gente? Touro ou mosquito? Quem vai voar é o mosquito. Portanto, o mosquito perguntou ao touro se desejava que ele partisse para não incomodar mais. Então, você já sabe a resposta, eu também.
Olha lá, letra A. Se desejava que ele partisse. A ideia do touro era que ele não se incomodava nem com a presença, nem com a ausência. Pois bem, a moral, que geralmente, olha só o que a Pró destacou aqui, geralmente, destaquei na minha fala, às vezes ela vai estar explícita ao final do texto. Procura revelar ensinamentos, transmitir sabedoria e promover reflexões. Essa é uma parte mais importante da fábula. A gente se colocar no lugar do outro. Como o outro, a outra pessoa, se sentiria se eu estivesse ali fazendo aquela ação. Essa é a maior importância das fábulas. Há muito tempo, Esopo, La Fontaine e Fedro, eles escreveram as fábulas para educar a sociedade. Exatamente. Além das fábulas já existiam naquela época as regras de convivência, mas a fábula sendo transmitida oralmente, ela tinha essa intenção de educar, de provocar reflexão nas pessoas, de ensinar, tá certo? Então, essa é a intenção que a gente traz a fábula para vocês, alunos, de nos colocarmos no lugar do outro, do nosso colega. E a última, qual a moral que reflete melhor a nossa história? Letra A. Muitas vezes, o menor dos nossos inimigos é o mais terrível. Será que o menor dos nossos inimigos é o mais terrível? Esse mosquito, ele é chato, ele incomoda pelo barulho, pela picada, não é verdade? Mas será que ele é o mais terrível? Letra B. Nem sempre os outros nos acham tão importantes quanto nós imaginamos. O mosquito se achava tão importante, né? Zumbindo, zumbindo, achando que estava pesando na cabeça do touro, lá no chifre do touro. Será? Ele se achava assim tão importante. E os outros, quem são os outros aqui nessa fábula? O touro. O touro era o outro. E letra C. Todos nós temos algo a aprender com os demais. Teve algum aprendizado? O touro aprendeu a conviver com o mosquito? O mosquito aprendeu a conviver com o touro e eles se tornaram amigos? Houve esse tipo de relação? Qual vocês acham que é? Resposta é a letra B. Muito bem. Nem sempre os outros nos acham tão importantes como nós imaginamos. Realmente, eu acho que no final o mosquito tinha razão. Ele tinha razão de se achar tão importante assim, não é verdade? A gente precisa o quê? Se dar valor, mas nem tanto valor assim, né? Que esteja passando por cima do outro. Imagine um mosquitinho se achar maior, que incomodaria muito mais do que um touro. Pois bem, fica aqui a dica de você pesquisar no seu livro, na sua internet, mais fábulas de Esopo, de La Fontaine e de Fedro, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.